Olá, terráqueos! No vídeo de hoje, a gente vai debater sobre um tema muito importante que volta e meia a gente vê por aí várias pessoas falando, e é sobre a diferença entre manteiga e margarina. Hoje a gente vai entender todos os pontos que perpassam essa questão para a gente no final tentar sair com uma decisão. Mas antes, eu já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive uma receita de manteiga com ervas que eu vou fazer em breve para os membros. Agora, vamos entrar de fato no assunto? Quando o assunto é manteiga ou margarina, eu suspeito que o que passa pela sua cabeça é qual é a melhor, qual é a mais saudável. Talvez também passe pela sua cabeça o medo de certas doenças do coração, como infarto, colesterol alto, gordura entupindo artérias. Você concorda comigo? Mas antes de entrar nessas questões de o que é melhor, o que é pior, eu queria contextualizar um pouquinho com vocês a história das origens da manteiga e da margarina. Bom, estima-se que a manteiga exista desde o período neolítico, cerca de 10.000 anos antes da Era Comum. Com o sucesso dos nossos ancestrais em domesticar animais ruminantes como vaca, ovelha, cavalo, búfalo, diversos produtos derivados do leite foram criados a partir destes animais. Acredita-se que a manteiga tenha sido criada de forma acidental, com a agitação do leite provocada pelo andar de animais durante as trilhas percorridas. E essa é a hipótese mais provável do seu surgimento. Já que para transformar o leite em manteiga, a gente precisa de um processo de agitação mecânico. E aqui cabe um lembrete muito importante. A criação da margarina não foi invenção de branco europeu, como a gente imagina, tá? Nas Américas, a manteiga pode até estar presente há poucos séculos. Porém, na África, em países árabes e na Ásia, a manteiga já existe há milhares de anos. E você sabia que a produção da manteiga por muito tempo foi uma tarefa de emancipação feminina? Tirar o leite da vaca, produzir a manteiga, por séculos foi uma função feminina, sendo essa tradição passada de geração em geração. E muitas mulheres alcançavam a sua autonomia por conta desse trabalho de manteigueira. E não só era reconhecido socialmente, como valorizado economicamente, ao contrário de muitos outros trabalhos que sempre recaíram no colo das mulheres, como o trabalho doméstico. O ápice do sucesso feminino no mercado leiteiro foi nos séculos 16 e 17. Mas, a partir da Revolução Industrial, a produção de laticínios foi massificada. E com a entrada do homem nesse mercado de trabalho, os saberes femininos foram desvalorizados e seus métodos considerados retrógrados. Mas e como surgiu a margarina? Agora que a gente já entendeu a origem da manteiga, vamos entender de onde veio essa ideia de óleo margarina. Sim, esse foi o primeiro nome dado à então conhecida hoje como margarina. Em 1869, na França, em meio a tensões políticas com a Prússia, o preço da manteiga disparou. E o imperador francês da época anunciou que daria um prêmio para quem desenvolvesse um produto alternativo à manteiga. E o vencedor desse concurso foi o químico francês Hippolyte Mez-Mourier. E ele criou um produto cujos ingredientes eram sebo bovino, bucho de ovelha, água, leite, sal e anato. E é um corante natural bem parecido com o nosso urucum. A ideia do químico foi pegar a parte mais barata do animal, o sebo, e extrair a gordura com uma pepsina presente no bucho da ovelha. Submeter essa extração sob pressão para refinar a gordura e, posteriormente, acrescentar a água, o leite, o sal e o corante. E é assim que surge o primeiro alimento ultraprocessado da nossa história, a margarina. De acordo com a classificação nova dos alimentos, que foi a classificação criada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira e pelos pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da USP, a margarina é considerada um alimento ultraprocessado.
Isso porque ela utiliza na sua produção ingredientes mais baratos para lucrar ainda mais com a venda, de forma que você não consegue produzir uma margarina em casa. Diferentemente da margarina, a manteiga é considerada um ingrediente culinário. É aquele que vai ser utilizado para o preparo de refeições e alimentos em pequenas quantidades. Já a margarina, sendo classificada como um ultraprocessado, e sabemos que não existe um consenso sobre a quantidade segura do consumo desses alimentos, por isso a recomendação é que ela seja consumida na menor quantidade possível. Diferente da margarina, a manteiga é um ingrediente culinário utilizado no mundo inteiro, como a gente já viu, mas principalmente na França. Então você já pode imaginar que os franceses não são muito fãs da margarina, né? Apesar do seu criador ter vindo da França. Diferente dos franceses, os estadunidenses sempre compraram a onda na margarina, sendo adotada na dieta estadunidense desde o princípio. Inclusive, no mundo inteiro, houve toda uma batalha da indústria da manteiga contra a indústria da margarina. Cada país ou estado criava sua regra para diferenciar bem um produto do outro. Já chegaram até a colocar corante rosa na margarina. No entanto, com a chegada da Segunda Guerra Mundial e com a elevação dos preços dos alimentos por conta dela, a margarina acabou vencendo a manteiga. Para vocês terem uma ideia, do início ao final do século XX, o consumo de manteiga despencou da média de 8 quilos por ano por estadunidense para 1 quilo por ano por estadunidense. E nesse cenário, a margarina acabou ocupando o lugar da manteiga na mesa da população, mas a guerra e o preço aumentado da manteiga não eram exatamente os únicos gatilhos para essa disputa. É importante a gente destacar que, em dado momento da história, o sebo bovino sai de cena e entram os óleos vegetais para compor a margarina. Mas, como os óleos são muito líquidos, era necessário um processamento químico para alterar a textura dessa margarina. E é aí que começa a era da margarina com óleos vegetais hidrogenados. Mas voltando aos Estados Unidos, você sabe qual foi o gatilho final para que a margarina ocupasse de vez o lugar da manteiga nas mesas? Ou melhor, quem foi o responsável por disparar esse gatilho? Existe um personagem central nessa história que a gente precisa conhecer: o médico Ansel Keys, lá dos Estados Unidos. Dr. Keys estava convencido de que as gorduras saturadas eram as grandes vilãs da saúde cardíaca. Mas a justificativa dele era bem simplista. Como a gordura saturada é sólida e a gordura encontrada nas artérias de pessoas que sofreram algum tipo de doença cardíaca também é sólida, na cabeça de Keys só podiam ser as gorduras saturadas ingeridas através da alimentação que iriam parar diretamente nas nossas artérias. Mas nessa mesma época já existiam outras evidências científicas e de saúde que apontavam para outras causas de doenças cardíacas, em particular o consumo de açúcar e carboidratos em excesso. Mas o Dr. Keys estava determinado em tirar a gordura saturada da alimentação dos estadunidenses e ele conseguiu. Para isso, ele se valeu de estudos selecionados por ele, que provavam apenas o seu ponto e, obviamente, descartou aqueles que o contrariavam. E como ele era um cara politicamente bem articulado, possuindo inclusive contatos no FDA, que é o órgão regulador estadunidense, equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil, ele conseguiu que esse órgão declarasse que as gorduras saturadas deveriam ser eliminadas a qualquer custo da alimentação, o que impactou fortemente a dieta estadunidense e, por consequência, devido à propaganda e ideologia que é passada dos Estados Unidos para o mundo inteiro, para nós também brasileiros. O curioso é que ele não incentivou que políticas públicas de saúde fossem desenvolvidas para maior consumo de alimentos vegetais e outras fontes de óleos vegetais, como as castanhas, o azeite, o abacate. O incentivo foi apenas para substituir a manteiga pela margarina. Isso não cheira a vocês um interesse econômico?
Mas para além disso, será que ninguém pensou que um produto cheio de modificações químicas não poderia oferecer algum risco para a saúde? Vamos fazer uma pausa nessa discussão para a gente entrar um pouquinho agora nos conceitos químicos, para vocês não ficarem perdidos no que é gordura saturada, insaturada, hidrogenada, trans. Por isso, agora eu vou explicar resumidamente cada um. Para a gente entender sobre as gorduras, eu vou ter que lembrar de alguns conceitos da química que a gente usava lá no nosso ensino médio. Vocês lembram que na química orgânica as moléculas de carbono estavam sempre ligadas às outras moléculas por ligações químicas? Quanto mais ligações simples essa molécula tiver, se todas estiverem ocupadas, isso é uma molécula saturada, porque seu carbono está saturado de ligações. Já os ácidos graxos ou gorduras insaturadas são aqueles que, ao invés de ter só ligações simples, têm ligações duplas ou triplas, o que demonstra esse processo de insaturação. De modo geral, as gorduras saturadas são mais firmes, podendo ser até sólidas, e sua maior concentração se dá nos alimentos de origem animal, como carnes de vaca. Um exemplo importante que a gente consegue ver essa gordura saturada visualmente é aquela gordura que fica por fora da picanha quando a gente vai fazer o churrasco. Mas a gordura saturada também está presente em outros alimentos, como frango, porco, ovo e laticínios. Mas ela também está presente em alguns alimentos de origem vegetal, como no coco, no cacau e na palma. Já as gorduras insaturadas são mais líquidas, exatamente por essa ligação de insaturação, e estão mais presentes nos alimentos de origem vegetal, como a azeitona, o azeite, amêndoas, castanhas, nozes, além dos óleos de origem vegetal, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, e também em alguns peixes, com concentração maior ou menor de ômega 3 em cada um deles. Já as gorduras trans banidas em vários países, incluindo o Brasil, são aquelas que vêm para a nossa alimentação através do processamento de alimentos. E o que acontece é que essa insaturação na molécula do ácido graxo insaturado, se ela mudar de posição da sua forma cis para a sua forma trans, é formada a gordura trans. E foram elas que substituíram o sebo bovino na produção da indústria de alimentos. Porque essa gordura trans confere essa textura mais cremosa para os alimentos. A gordura trans também pode ser chamada de gordura hidrogenada, porque ela é uma gordura desenvolvida através desse processo de hidrogenação dos ácidos graxos. E muitas vezes ela é utilizada em alimentos ultraprocessados exatamente para dar essa textura, que pode ser tanto cremosa quanto crocante em certos alimentos. E com o banimento do uso da gordura trans na indústria de alimentos, algumas atitudes foram tomadas. O processo de hidrogenação foi substituído pelo processo de interesterificação e a gordura hidrogenada foi substituída pelo óleo de palma ou palmiste. Por isso, hoje, a principal fonte de gordura da margarina são os óleos interesterificados, que ao invés de adicionarem hidrogênio sob pressão, eles mudam as cadeias de ácido graxo de posição até que essa substância deixe de ser líquida e passe a ser cremosa. Ou seja, quimicamente, a margarina não é mais abundante em gordura trans ou hidrogenada. Mas a pergunta que não quer calar é: por conta desse processo, a margarina passou a ser um alimento saudável? A realidade é que hoje a gente tem outro problema. O processo de interesterificação pode formar triglicerídeos incomuns na natureza. E nós ainda não temos estudos o suficientes para entender qual é o papel disso no nosso organismo. Ou seja, assim como se levaram décadas para se entender os malefícios da gordura transhidrogenada, também podem levar mais algumas décadas para a gente entender os efeitos dessa gordura interesterificada no nosso organismo. Mas hoje já existem alguns estudos que sugerem que o processo de interesterificação facilita a absorção de gordura no nosso intestino. Mas esses estudos ainda precisam avançar. E com o preço que a margarina tem
Em relação ao preço da manteiga, a população acaba sendo cobaia, igual ratos de laboratório, consumindo alimentos que a gente não sabe qual mal que vai se fazer para a nossa saúde. Mas então, Luna, qual é o melhor, manteiga ou margarina? A questão principal aqui é: você acha mesmo que nós, meros mortais, somos livres para escolher se vamos comprar manteiga ou margarina para passar no pão? É óbvio que a resposta é não. E para comprovar isso, em setembro de 2024, a equipe de jornalismo do site O Joio e o Trigo fez uma pesquisa para comparar os preços da manteiga e da margarina em 3 redes de supermercado da cidade de São Paulo. E eles descobriram que a margarina nacional de 200 gramas custava pelo menos R$ 12,49. Já a margarina de 250 gramas custava R$ 4,39 em média. Ou seja, a manteiga custa mais do que o dobro da margarina numa quantidade menor, o que demonstra que isso não é uma questão de escolha, e sim de possibilidade. E o meu ponto com esse vídeo não é apenas fazer uma análise nutricional entre a manteiga e margarina para a gente descobrir qual é a melhor, porque eu entendo que isso não é apenas uma questão de escolha individual. Real é que eu sei que esse discurso liberal de que você precisa fazer escolhas alimentares mais saudáveis raramente pode ser aplicado na realidade. Isso porque, de acordo com a pesquisa de orçamento familiar, a POF, as famílias de baixa renda gastam em torno de 22% do orçamento mensal apenas para alimentação, enquanto famílias mais ricas gastam apenas 5%. Engraçado que a manteiga está entre os itens que recebem isenção fiscal para compor a nossa cesta básica. Mas a margarina também está lá. E com esses preços tão discrepantes entre uma e a outra, vocês acham mesmo que alguém que ganha um salário mínimo vai escolher a manteiga ou a margarina? E além de tudo isso, ainda existe um movimento muito forte que está rolando das esposas tradicionais, que cooptou a manteiga, que tinha um passado de luta feminina e representatividade e emancipação, e que acabou sendo cooptado pelo movimento das esposas tradicionais, que é um movimento conservador que vai contra todo o histórico feminista da manteiga. Parece que as Threadwives escolheram o alimento errado para fazer apologia à submissão feminina. Beleza, eu sei que você chegou no final desse vídeo, você quer um posicionamento, um veredito. E que eu diga de uma vez por todas, qual é a melhor, manteiga ou margarina? Por isso eu vou responder você igual você fosse um paciente meu. Depende. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que isso não é uma questão simples, como a gente acabou de ver nesse vídeo inteiro. Dito isso, por ser um alimento com baixo grau de processamento, sem aditivos, pelo sabor e até mesmo pela cultura que a história da manteiga carrega, eu recomendo a manteiga. Lembrando sempre que ela é um ingrediente culinário e por isso deve ser utilizada no preparo das refeições e não como elemento principal. Por isso, deve ser usada em menores quantidades. Mas se você é um trabalhador que não tem condição de arcar financeiramente com o custo da manteiga, não sou eu que vou te culpabilizar e nem demonizar a margarina. Até porque eu entendo que alimentos isolados não são o problema. É todo o contexto alimentar que importa e que vai fazer diferença na saúde do indivíduo. Mas o perfil lipídico da margarina não é melhor do que da manteiga por causa da gordura saturada e pipipi, papapó. Pois muito que bem, o perfil lipídico dos alimentos também não deve ser avaliado isoladamente, fora do contexto alimentar, porque essa pessoa não come só manteiga ou margarina durante o dia dela. Ela come uma variedade enorme de alimentos. E é isso que vai fazer diferença no perfil lipídico. Por isso tudo deve ser avaliado individualmente, levando em conta, inclusive, o histórico familiar e de predisposição a doenças cardiovasculares de cada indivíduo. A recomendação de consumir maiores quantidades
de gordura poliinsaturada e monoinsaturada, ao invés de gorduras saturadas, continua valendo. Porém, como eu falei, ela vai depender de todo o contexto alimentar e não de um alimento individualmente. Bom, eu espero que se você chegou até o final desse vídeo, você tenha entendido que a discussão é muito maior do que apenas se uma é melhor do que a outra. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, todas as referências bibliográficas que a gente utilizou para montar o roteiro desse vídeo vão estar aqui na descrição. E eu também quero ouvir a sua opinião, por isso deixa aqui nos comentários se você já tinha pensado em todos esses pontos, se você já sabia dessa história e o que você entendeu de tudo isso. Também já ajuda no engajamento deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, inclusive uma receita de manteiga com ervas que eu vou estar subindo na área de membros em breve. E é isso que eu tinha para falar no dia de hoje com vocês. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Beijos e até a vitória!